Olá, meu nome é Fernanda Tomasi, eu sou aluna do curso de licenciatura de Matemática da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, Campus Cascavel. Esse trabalho ele é uma pequena parte da minha monografia, que eu abordei as relações entre matemática e música. Aqui eu vou abordar especificamente as relações entre duas escalas que existiram em tempos diferentes e a matemática. Antes de mostrar a parte matemática, nós precisamos definir alguns conceitos musicais. Primeiro é o conceito de escala. Uma escala seria uma sequência de notas em um espaço. Por exemplo, eu vou tomar uma corda qualquer e eu quero dividir essa corda a corda solta até a metade, eu quero dividir em 7 notas. Então essas 7 notas vão ser a minha escala. Eu posso dividir, a princípio, em quantas notas eu quiser, em quantos sons eu quiser. As escalas atuais são compreendidas no que a gente chama de oitavo, conjunto de 8 notas que sempre se repetem. Outro conceito importante é o conceito de consonância. Esse conceito ele é um pouco intuitivo. Nós sabemos que existem sons que são agradáveis e sons que não são tão agradáveis assim. Então, os sons agradáveis são chamados de sons consonantes. Eles combinam. E o intervalo de consonância é quando se toca duas notas que combinam entre si. Então, o intervalo é o espaço entre uma nota e outra. Por exemplo, aqui nesse teclado está representado o intervalo de quinta. Observe que a primeira tecla lá que tem o pontinho, tem o número 1 embaixo. Se eu contar com ela até chegar à nota que tem o 5, dá exatamente 5 notas. Esse é o intervalo de quinta, é o intervalo que, contando as duas notas dos extremos, eu tenho 5 notas. Outro intervalo importante também é o intervalo de quarta, que seria ali naquela tecla que tem o número 4 embaixo. E também, como eu falei anteriormente, o intervalo de oitavas. Por que o intervalo de oitavas é importante? Elas são a mesma nota com uma pequena diferença na frequência. Uma nota é mais alta que a outra. A primeira escala, como eu já falei, foi construída por Pitágoras. Acredita-se que foi construído por ele. Ele usou o conceito de intervalo de consonância. Apesar desse conceito ser utilizado anteriormente, foi ele quem formalizou ou definiu ele. Conta-se que a ideia dele surgiu enquanto ele viajava. Ele passou por uma oficina de ferreiros e percebeu que tinham 5 pessoas batendo com martelos em uma bigorna. E cada um desses martelos tinha um peso diferente. Um desses martelos, ele não combinava com os demais. Os outros 4, eles tinham sons que tocados juntos eram agradáveis. Então, Pitágoras resolveu pesar esses martelos. Ele percebeu que eles pesavam 12, 9, 8 e 6 unidades de medida. E ele percebeu que em relação ao martelo mais pesado, o martelo que pesava 12, eles tinham as seguintes razões: 3 quartos, 2 terços e 1 meio. Observe que nessas 3 razões, elas são compostas apenas pelos números 1, 2, 3 e 4. A matemática da época de Pitágoras ela era um pouco limitada por misticismo. Então, esses 4 números em particular, eles representavam os números perfeitos e também representavam os 4 elementos. Por isso, ele considerou que essas razões deveriam ter algo em especial. Então, Pitágoras fez o que se considera a primeira experiência empírica que se tem registro. Ele montou um instrumento
que ele chamou de monocórdio. O que é o monocórdio? Ele é uma corda estendida entre dois cavaletes fixos, e essa corda ela é tensionada. Então, quando se toca ela emite um som. E também tinha o instrumento contava com um terceiro cavalete, que era móvel. O objetivo desse cavalete era cessar a vibração da corda a partir de um ponto. Por exemplo, se colocasse o cavalete no meio da corda e tocasse uma das metades, a corda ia vibrar apenas do cavalete fixo até onde estava o cavalete móvel, da parte que eu toquei. O restante da corda não vibraria. Então eu obteria o som de meia corda, digamos assim. Ele percebeu, movendo esse cavalete fixo, que também aquelas mesmas razões que ele achou lá nos martelos apareciam nessa corda também como notas consonantes, como sons consonantes. Eles eram consonantes entre eles. Por exemplo, o 3/4 era consonante tanto à corda inteira, quanto ao 2/3 e quanto ao meio. A mesma coisa para os demais pontos da corda onde se colocava o cavalete, que são dessas frações. Ele percebeu também que, se tomado uma dessas frações, digamos, coloque o cavalete no meio da corda, essa nota ali tocando metade da corda, ela vai ser consonante a corda inteira. E também, se considerar esse meio como um inteiro, a metade dele também vai ser consonante. Ou seja, ele percebeu que, fazendo isso várias vezes, ele conseguia sempre notas que combinavam com as notas que ele já tinha obtido. Então, se ele fizesse isso então ele utilizou isso para montar a escala. Sempre achar a mesma fração que ele tinha começado na corda, para ter uma sequência de notas que combinavam entre si. Só que se ele fizesse isso com o meio, ele sempre ia obter a mesma nota, porque ali o meio, que gera o que hoje a gente conhece como uma oitava, seria sempre a mesma nota, só que com uma frequência um pouquinho maior. Com o 2/3, que era a segunda melhor consonância que ele encontrou, ele conseguiria várias notas diferentes. Então foi isso que ele fez. Ele foi calculando sempre 2/3 de 2/3, 2/3 de 2/3 de 2/3, até achar várias notas. Só que tem porém, se a gente for analisar isso, a gente quer achar uma sequência de notas dentro da oitava, ou seja, entre a corda solta e metade da corda. Então, analisando aquelas retas como cordas de um instrumento, eu quero encontrar notas que estejam acima daquele ponto da metade da corda. E se eu multiplicar 2/3 vezes 2/3, eu obtenho 4/9, que é menor que um meio. Então, ele fica abaixo daquele ponto. Para que esse ponto retorne para o outro lado da corda, se multiplica por 2 para ele subir uma oitava, que é exatamente para ficar do lado da corda onde eu quero dividir. Fazendo isso várias vezes, nós obtemos as seguintes notas. Ali, cada uma com sua respectiva fração. Só que, além disso, nós encontramos alguns detalhes que não fechavam. Por exemplo, aquele 1/2 e o 3/4, eles foram idealizados por Pitágoras. O objetivo dele era chegar naquelas notas com a divisão lá de quintas, sempre dividindo, fazendo quintas consecutivas, né? 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Só que se você
pensar em 2/3 elevado a n, eu nunca consigo fazer isso chegar em 3/4 e nem em 1/2. Eu posso chegar muito próximo, mas eu nunca chego neles. E isso gerou alguns problemas. Por quê? Se encontrou mais do que 7 notas. Se encontrou, digamos, 12, que são as 7 notas e os 5 sustenidos. O que é um sustenido? O sustenido é uma nota que fica entre outras duas notas. Por exemplo, aqui mostra o Fá sustenido. A gente encontra uma nota que é 512 sobre 729 avos. Essa razão, ela fica aqui, ó, exatamente entre o Mi e o Fá, mas ele não é nenhum e nem outro. Ao total, eu encontro 5 sustenidos, por quê? Eu encontro Dó sustenido, Ré sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá sustenido. Por que não tem o Si e o Dó sustenido? Pela seguinte questão. O que seria um Mi sustenido se calcula aparece como sendo 131.072 sobre 177.147 avos. Isso daí é 0,73. O que Pitágoras encontrou, o que Pitágoras havia idealizado para a nota Fá é 3/4, ou seja, 0,75. Percebam que esses dois números eles são muito próximos. Talvez tão próximos que o ouvido humano não consiga distinguir quando tocados em uma corda, ou não se consiga fisicamente encontrar o ponto, porque eles são muito próximos. Então, o que acontece com a escala de Pitágoras é o seguinte: ela não é um círculo perfeito, ela é uma espiral. Por quê? Se eu afinar minha nota lá, por exemplo, em Dó, eu nunca vou conseguir encontrar o Dó oitava acima, seguindo aquele ciclo de quintas, que é sempre multiplicar por 2/3, e encontrar uma nota sempre 5 notas acima da que eu tinha anteriormente. Eu encontro uma nota muito próxima, mas nunca é aquela que eu comecei, só com a frequência mais alta. Então, o primeiro Dó não é exatamente tão igual ao segundo Dó. Só que ela tem uma vantagem que, como ela é construída com uma consonância perfeita, a consonância entre todas as notas é perfeita. Só que com o tempo isso acabou sendo não sendo necessário, né? Se precisava de mais. No final do período renascentista e no começo do período barroco, se queria fazer transposição de músicas. O que tem aqui são duas partituras, digamos assim. O que é fazer uma transposição? Por exemplo, eu tenho uma música em Dó maior. Transpor é mudar essa música de Dó maior para Ré maior, ou seja, um tom, sem que a distância sonora entre notas consecutivas seja alterada. Por exemplo, eu tenho uma nota Ré e depois da nota Ré eu vou tocar a nota Mi. Então, se eu for transpor ela um tom acima, o Ré vai virar um Mi, a nota seguinte, e a distância tem que sempre se manter igual. Com a escala que se tinha lá de Pitágoras, que não tinha intervalos sempre iguais, eu não conseguia fazer isso. Aqui, por exemplo, essa nota aqui é um Dó, a seguinte é o Ré. Então, entre elas eu tenho um tom de distância. Alterando, vou subir um tom. Então, o meu Dó vai virar um Ré e o meu Ré vai ter que virar um Mi. A distância entre elas ainda continua a mesma. Só que como lá não tinha essa possibilidade de sempre manter a distância, não tinha como fazer essa alteração de tom tão facilmente. Então, Euler, já conhecendo o conceito de frequência, que na época de Pitágoras não era conhecido, ele fez algumas análises e concluiu o seguinte,
que poderia se redividir aquele espaço lá entre a corda inteira e a metade igualmente. O que ele usou para isso? Na época de Euler já se tinha definido como já se tinha definido o conceito de frequência, ele e esse conceito de frequência se descobriu que a frequência era inversamente proporcional ao tamanho da corda que tocava a nota. Então ele conseguiu pensar o seguinte: se metade da corda então metade da corda tocada tinha o dobro da frequência, ou seja, dada uma frequência que era a corda solta, se eu colocasse lá onde era a oitava, pensando no monocorde, colocasse o cavalete, aquela parte da corda teria o dobro da frequência. E eu queria dividir esse espaço exatamente em 12 notas. E a razão entre uma nota e a nota consecutiva tinha que ser sempre igual. Então, qual que é a solução? Montar uma PG com uma razão. Só se bastava descobrir qual que era essa razão. Então, ele igualou a frequência multiplicada por uma razão elevada a 12, uma razão desconhecida, que deveria ser igual ao que seria a 13ª nota. Ou se eu começasse a frequência ali com uma nota 0, seria a 12ª. Isolando tudo, a gente chega que isolando a variável R, nós chegamos que essa razão deve ser a raiz da decaedra de 2. Com isso, ele tomava uma frequência e sempre multiplicava para encontrar as notas anteriores ou seguintes. Nós podemos observar que essas duas escalas elas são muito semelhantes. Só que a de Euler, apesar de perder um pouquinho da consonância, porque ela não foi construída apenas com as notas consonantes, ela permitia a transposição, que é alterar de tom ali, pois todas as notas tinham a mesma razão entre elas, né? E a de Pitágoras, apesar de ser todas as notas serem perfeitamente consonantes entre elas, não tinha isso, e também tinha aquela questão de estar disposta sobre a espiral e não um círculo perfeito. Observe que, contudo, as distâncias são as diferenças são bem pequenas. Analisando em particular ali os graus que Pitágoras tinha idealizado, o quarto e o quinto graus, eles são muito próximos. O quarto grau de Euler tem a diferença deles aparece apenas depois da terceira casa decimal comparado com a de Pitágoras, né? O quinto grau também é 1,4983. A de Pitágoras era 1,5. A razão entre o primeiro é a razão do grau, né? Invertendo a fração para encontrar a frequência. Então, elas são próximas. E por que Pitágoras já não fez dessa forma? Ele poderia fazer, mas não. Na época de Pitágoras não se conhecia o conceito de números irracionais. Então, ele não poderia trabalhar com os números irracionais como Euler trabalhou. E também não se tinha o conceito de frequência. Então, Pitágoras fez a progressão geométrica da escala apenas com conhecimentos da época. Basicamente seria isso. Aqui estão as referências bibliográficas. Obrigada pela atenção.